Fala aí galera, beleza? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula do Fator na sua casa. E hoje daremos continuidade à nossa matéria de funções orgânicas oxigenadas, falando sobre enóis e sobre éteres. Então fica aí, que tem muita coisa legal para a gente ver. Vamos lá então, galera, dar continuidade ao estudo das funções orgânicas oxigenadas. Lembra que na nossa última aula, no nosso último encontro, nós falamos sobre os álcools e falamos sobre os fenóis. Hoje nós vamos falar dos enóis e dos éteres, beleza? Então vamos começar falando dos enóis. Não foi boa a piada, né? Ok. Espero não ser processado pelo MC, né? Então, vamos lá adiante, galera. Agora, voltando à seriedade. O que são os enóis? Galera, os enóis, eles são compostos que apresentam hidroxila, OH, ligado a um carbono insaturado. Aqui no caso, um carbono que faz ligação dupla, beleza? Lógico, com outro carbono, né? Lembra que para o carbono ser insaturado, ele tem que fazer ali a dupla com outro carbono, beleza? E então, nós temos aqui exemplos de enóis que nós vamos colocar aqui a nomenclatura deles. Então, vou marcar primeiro os carbonos, aqui nos vértices do desenho, e vamos numerar essas cadeias. Então, nós temos aqui, no primeiro composto, carbono 1, que é o carbono da ponta onde está a hidroxila, carbono 2, o outro carbono da dupla. Nessa molécula aqui mais à direita, carbono 1, ponta mais próxima aqui da função, que é a ponta esquerda, carbono 2, 3, carbono 4 e carbono 5. Nomenclatura dos compostos, lembrando aí muito da função álcool, o nome é muito parecido, né? Então, como é que fica o nome aqui? 2 carbonos et, ligação dupla em, e a terminação ol. Então, esse é o etenol. Beleza, galera? Bem fácil, né? Quem sabe nomenclatura de álcool, tira a onda com enol. E aqui, com 5 carbonos, nós temos o prefixo pent. Depois, ligação dupla, começando no segundo carbono, então 2-en, e a terminação 2-ol. O ol por conta da hidroxila e o 2 por conta da posição da hidroxila. Beleza, galera? Então, enol, bem tranquilo, bem suave. Vamos passar agora para os éteres. Então, galera, o que os éteres têm como característica? Como é que você identifica um éter quando você olha para um composto orgânico? Todos os éteres eles vão ter oxigênio entre átomos de carbono, ok? E aí uma observação importante é que esses átomos de carbono ligados a esse oxigênio não podem estar ligados a um outro oxigênio. Fica muito atento a isso, tá? Então, se você viu um oxigênio entre carbonos, você pensa, pô, é um éter, mas você só garante se esses carbonos, né, não estiverem ligados a outros oxigênios. Beleza, pessoal? Importante aí para você não cair em nenhuma pegadinha e errar uma questão desse tipo. E aí, como funciona a nomenclatura dos éteres? Tá? Nós temos que pensar na molécula dividida em duas partes, ok? Então, eu vou considerar ali o oxigênio como sendo um ponto de referência. E aí eu vou pegar o oxigênio combinado ao lado menor para iniciar o nome do éter. E depois a gente vai dar o nome do lado maior, ou seja, o lado que tem mais carbonos, ok? Então, o nome do éter vai ser dado aí em duas partes. Vamos pegar os exemplos para explicar um pouquinho melhor, ok? Então, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Galera, vocês podem observar que nós temos o oxigênio, um carbono de um lado, um carbono do outro. Então, nós temos lados iguais nesse éter. Então, tanto faz eu iniciar o nome considerando um lado ou outro, visto que eles são equivalentes. Então, vou escolher aqui, só para representação, o lado esquerdo, unindo ele ao oxigênio.
tá? Então, meu nome vai começar por esse lado, ok? E aí, como é que fica o nome? Ele vai ser metox. O que indica esse metox? MET indica um carbono só e o ox indica oxigênio. Então, repararam? Nós temos com o nome metox a indicação do CH3 unido ao oxigênio. E agora eu vou dar o nome da outra parte da molécula, que é só o CH3. Porém, nós vamos dar o nome como se fosse um hidrocarboneto. Então, um hidrocarboneto com um carbono só é o metano. Ok? Então, o nome fica metox, metano. Observando essa regrinha, né, da primeira parte do nome ser a combinação ali dos carbonos com o oxigênio. Tá? Vamos pegar agora um caso um pouquinho diferente para a gente analisar, que é esse segundo éter que vocês observam aqui. Reparem, de um lado ele tem 2 carbonos, né, de um lado do oxigênio. Do outro lado do oxigênio, nós temos um anel aromático formado por 6 carbonos. Então, aqui fica claro que o lado menor ele possui apenas 2 carbonos. E aí nós vamos juntar esse lado menor com o oxigênio. Vou deixar aqui marcado, lado menor com o oxigênio, para a gente poder dar a primeira parte do nome. Então, como são 2 carbonos, et, e a terminação ox. Então, esse é o etox. Agora eu vou dar o nome da outra parte, ou seja, do outro lado do oxigênio, considerando apenas os carbonos. A gente sabe que o nome do anel aromático, quando ele é um hidrocarboneto, é benzeno. Então, o nome fica etox-benzeno. Bem tranquilo, galera, certo? Então, lado menor junto do oxigênio, em seguida, o lado maior, né? Com a nomenclatura fazendo referência ali aos hidrocarbonetos. Agora a gente vai pegar um caso que podemos considerar que foi uma aprofundada, né? Uma coisa assim, um pouquinho mais elaborada, mas não é complicado, tá? Vamos lá, galera. Observem aqui que nesse nosso terceiro exemplo, um dos lados do éter, ou seja, um dos lados do oxigênio no éter, ele tem 2 carbonos, né? Muito parecido com esse exemplo anterior que nós fizemos. Já o outro lado, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? E vocês observam que ele tem ali um formato que não é linear, não representaria, ele não parece uma cadeia normal, né? O carbono em sequência, né? Inclusive aqui você tem um carbono terciário. Então, a nomenclatura ela também vai ficar um pouquinho diferente, tá? Mas não se assuste aí com o nome, tá? Porque dá para fazer também de boa. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui no início do nome, né? Aquele procedimento padrão. Eu vou pegar o lado menor e vou combinar com o oxigênio, ok? O lado menor aqui é o lado esquerdo, que tem apenas 2 carbonos. Então, esse lado aqui é o etox. Vou escrever aqui em cima, etox. Ok? Agora, a cadeia do outro lado, ela tem muitos carbonos, né? Uma cadeia aberta, tem 5 carbonos, e eu vou ter que numerar esses carbonos para poder identificar ali exatamente como é que estão as ligações nesse composto, né? Então, ele é o etox. Agora, vamos numerar aqui essa sequência de carbonos. Esse aqui vai ser o carbono 1, que é o que está ligado ao oxigênio da função, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e a gente vai ter aqui para baixo um radical metil. Opa. Nós vamos ter um radical metil. Beleza, galera? Então, como é que fica o nome agora desse composto? Tá? Ele vai ser o etox. Mas reparem, o etox ele está ligado aonde? Ele está ligado no carbono 1 dessa sequência que está mais à direita. Então, nós vamos colocar aqui 1 etox. Okay? Então, tem o etox ligado aqui no carbono 1. Agora, continuando a nomenclatura. O que mais que nós temos nessa sequência com 4 carbonos?
né, que seria aqui, digamos, uma cadeia principal, né, do lado direito, nós temos um radical metil no carbono 2. Então, aqui tem que entrar 2-metil. Então, ó, um etox, né, então é como se fosse não, né, na verdade é isso, o etox ligado no primeiro carbono dessa sequência e no segundo carbono desses 4, o radical metil. Agora eu vou dar o nome da cadeia principal, né? Ou seja, dessa sequência maior de carbonos que segue do oxigênio até a ponta final da molécula. E aí, como nós temos 4 carbonos, então, terminação do nome butano. Então, 1-etox, 2-metil-butano. Beleza, galera? Com isso, a gente fecha o nosso encontro de hoje e eu aguardo vocês na nossa próxima vez. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!